Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, o livro do Napoleão Hill, esse livro aqui, que é o terceiro que eu estou fazendo do Napoleão Hill. E é esse livro dele então que tem o título que foi feito então inspirado no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. E aí então ele diz aqui em um dos capítulos, Napoleão Hill diz que ele lamenta que o Henley, o autor do poema, não tenha continuado o poema dizendo: serei senhor do meu destino, serei capitão da minha alma, desde que no presente eu faça isso, eu siga esses conceitos que ele está trazendo aqui. Nesse livro especialmente, ele está trazendo o conceito de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Ele diz que cultivar essas qualidades é tão importante, é de vital importância para a conquista do sucesso. Porém, ali no livro, o livro dele, que é o maior best-seller, acredito, dele, que é o Pense e Enriqueça, que eu fiz também, eu deixo aqui se você quiser ver a playlist, ele traz ali os princípios básicos que ele coletou para alcançar sucesso quando ele fez um trabalho de 30 anos, um trabalho de pesquisa com mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E aí ele então fez essa pesquisa durante esse tempo todo, pegou essas lições que ele aprendeu com esse pessoal, reduziu-as a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que ele traz completa ali no Pense e Enriqueça. Ele fala dela novamente ali no Mais Esperto que o Diabo, eu também fiz, deixo aqui se você quiser ver depois. E aqui nesse ele fala dessa forma também, mas trazendo então em blocos, primeiro na visão criativa, depois no pensamento organizado, e agora a gente está no terceiro capítulo em que ele está falando da atenção controlada. E ele está trazendo aqui nesse momento, ele estava mostrando como é que pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que alcançaram muito sucesso e nomes conhecidos como Thomas Edison e Graham Bell, por exemplo, como é que eles detectaram que o sucesso deles passou pela atenção controlada. É interessante ver esses depoimentos, estão nos vídeos anteriores, inclusive no último. E aqui no último vídeo, então, ele estava trazendo aqui ele termina dessa forma: esforcei-me para mostrar que existe uma diferença entre atenção controlada e concentração comum de esforços. Vamos garantir a compreensão da natureza da extensão dessa diferença. A palavra controle é a chave para explicar a diferença. Atenção controlada significa o ato de coordenar todas as faculdades da mente e direcionar o poder delas combinado para um fim determinado. Então, aqui ele dizendo que controle é a principal diferença entre a concentração comum de esforços. A gente pode concentrar os poderes da nossa mente de uma forma comum, ou a gente pode concentrar de forma controlada. E aí isso faz toda a diferença, de acordo com ele, que isso também isso requer autodisciplina da mais elevada ordem e também requer o desenvolvimento de hábitos controlados. Na verdade, não se pode controlar a atenção sem o apoio de hábitos, de pensamentos bem desenvolvidos. Ou seja, ele deixando aqui no final quase no final desse capítulo da atenção controlada, que a atenção controlada ela não é assim: eu vou ter atenção controlada se eu não tiver ali a disciplina, se eu não tiver hábitos controlados, que é a disciplina que faz que a gente tenha hábitos controlados. Se a gente quiser ter hábitos controlados, a gente tem que ser disciplinado. E há também que na verdade, não se pode controlar a atenção sem o apoio de hábitos de pensamentos bem desenvolvidos.
também, tudo então ali na raiz começa pelo pensamento. E aí então na continuidade desse capítulo, ele traz aqui o subitem oração. Vamos lá então. Quando alguém ora, se entende o verdadeiro significado da oração em um estado mental livre de medo e dúvida, deixa de lado a faculdade da razão, a faculdade da vontade e outras faculdades mentais, exceto a faculdade das emoções. Com a mente sob controle, ele concentra todas as emoções positivas, em especial a emoção da fé, sobre o objeto da oração. Com uma fé tão profunda na realização da oração, que já consegue perceber-se em posse dela. Sob esse tipo de atenção controlada, se faz ligação direta com a inteligência infinita. Se a oração tem uma resposta favorável, ela vem na forma de uma ideia inspirada, plano ou método pelo qual se pode, por esforço próprio, alcançar aquilo pelo que se reza. Então aqui ele dizendo que quando a pessoa ora, então, ela até deixa de lado a atenção controlada, porque ela deixa de lado se ela estiver em um estado mental livre de medo e dúvida. Aí ela pode até deixar de lado a faculdade da razão, da vontade e outras faculdades mentais, exceto a faculdade das emoções. E não, eu falei errado aqui no início, a atenção controlada ela tem que existir. Se a gente não tiver com atenção fazendo uma oração, é como se a gente tivesse um piloto automático, a gente vai repetindo, especialmente aquelas orações já padrão, a gente vai repetindo ali no automático, o nosso cérebro já conhece e o nosso pensamento está lá, a gente não está com atenção controlada. Então ele diz que é possível, se a pessoa fizer a oração totalmente livre de medo e dúvida, aí ela pode até descartar alguns estados mentais, exceto a faculdade da emoção, que é essa emoção então que ela vai usar quando ela estiver com a mente sob controle, ela vai concentrar essas emoções positivas. Se não tem medo nem dúvida, a emoção é positiva. E aí ela vai usar especialmente a emoção da fé sobre o objeto da oração dela. E essa fé deve ser tão profunda que isso vai acontecer, que aí há essa interação, essa ligação direta com a inteligência infinita. E aí essa oração será respondida em forma de inspiração, de plano ou método, ou seja, em forma de uma ideia, para que a pessoa possa então estar realizando aquilo que ela está pedindo através da oração. As palavras usadas na oração não importam. O estado mental no qual a prece é feita é o que conta. Então, aquela coisa, as palavras não importam, é o estado mental. Se a pessoa estiver em um estado mental de total confusão, ela está alheia, ela só está repetindo, pode ser a oração mais bonita nas palavras, a oração, o poema mais lindo em forma de oração, que não vai acontecer nada. Agora, ela pode estar ali com a mente livre de medo e dúvida e estar realmente concentrada e sendo movida pela emoção da fé, que aí ela pode dizer palavras simples dela mesma, aquelas palavras que ela sabe dizer, a forma dela conversar com Deus. E aí é isso que ele está dizendo que conta. Dessa forma é muito mais a minha forma de interpretar essa oração que vai chegar. A fé deve estar presente. A menor sombra de medo, dúvida ou indecisão em relação ao direito de alcançar o que se pede trará resultados negativos. Então ele já disse, ele começou a introdução ali desse subtítulo oração, desse item que ele está trazendo aqui, ele já começou dizendo, se alguém ora e estiver o verdadeiro significado da oração, e se entende o verdadeiro significado da oração em um estado mental livre de todo medo e dúvida. Então ele repete, eu acredito que não é porque ele seja prolixo, é que ele tá, na verdade é uma técnica.
é uma técnica para que a gente capte. Porque ele sabe que a gente é difícil, a gente só capta quando capta, a ficha só cai quando cai, eu sou só boazinha quando eu quero, é difícil eu querer. Então é difícil, a gente só, quando a gente está no presente ali, às vezes a gente ainda está naquele momento que a gente só fica no presente uns 5 minutinhos e depois a gente já corre para o passado ou para o futuro. Então ele precisa estar repetindo, porque quem sabe da outra vez que ele falou, a gente não estava no presente, a gente não estava com a atenção controlada, prestando atenção no que ele estava dizendo. Então ele, repetindo, a fé deve estar presente e a menor sombra de medo, dúvida ou indecisão em relação ao direito de alcançar o que pede, trará resultados negativos. Ou seja, se Deus vê lá no nosso coração, na nossa mente, olha, tá pedindo, mas não estou ouvindo nada, tá uma zoeira ali, por quê? Porque o medo tá fazendo ali barulho, tá ali, digamos que a gente estivesse gravando um vídeo para mandar para Deus com o nosso pedido, e aí o medo é aquele que vem assim na frente do vídeo e fica fazendo assim para que não dê, para que Deus não veja, fica fazendo um barulho ali. A dúvida também vem e grita ali com ele. Então, se a gente não tirar esses ingredientes negativos, a nossa mensagem não vai chegar. É dessa forma que eu entendo. A mente deve estar livre de qualquer outro pensamento, exceto aquele conectado ao objeto da prece. Ou seja, é concentração, atenção controlada, movida pela fé. Aquele que ora deve continuar até que a prece produza os resultados desejados. Então, é legal que ele repete, porque aí a gente entende que às vezes a gente fica, mas por que Deus me esqueceu? Eu rezo tanto, eu oro tanto, mas a gente já parou para prestar realmente atenção nisso que ele está dizendo? Quando eu estou rezando, eu estou ali realmente com a minha atenção controlada naquilo que eu estou fazendo, e eu estou com fé realmente inabalada, sem medo nem dúvida, porque se Jesus Cristo disse, pedir e receber, peça e receberá, então se foi ele que disse, então como é que a gente pede? A gente pede pela oração. Como é que é o nome do diálogo com Deus? Oração. Então, se a gente está pedindo e a gente não está recebendo, ou Deus tem preferência pelos filhos, porque somos todos filhos dele, somos todos criações divinas, então ou ele tem alguma preferência, porque para uns ele dá tanto, para outros não tem nada. Será ou será que aquele ali reza dessa forma que ele está dizendo? Com atenção controlada, com fé e totalmente, para ter esses dois, tem que estar completamente livre do medo e da dúvida, e estar ali com todo o pensamento, livre de qualquer pensamento, exceto aquele conectado ao objeto da prece. Ou seja, o mundo tem que ter escurecido todo no nosso entorno quando a gente vai falar com Deus, se a gente quer realmente que a nossa prece chegue até Ele. Aquele que ora deve continuar até que a prece produza os resultados desejados. Às vezes isso acontece em questão de segundos, outras vezes a resposta pode demorar horas, dias, meses ou anos, de acordo com a natureza da oração e o que é necessário para que seja atendida. E a fala de Jesus Cristo, ela condensa tudo, não é? Ele traz aquela coisa de estar tendo aquela fé antecipada e também de ter paciência, de saber que tudo leva um tempo. Porque a frase é, tudo o que pedirdes, tendo fé que receberão, ou seja, receberam no passado e receberão no futuro. O professor Hélio Couto sempre enfatiza isso e eu achei interessante entender dessa forma. Há que se ter paciência. A gente não está vendo todo o quadro, a gente não entende tudo aquilo que a gente já criou com os nossos, quando a gente não tinha consciência de que somos nós que criamos a nossa realidade através do nosso pensamento. Então a gente deixava a nossa mente ali solta mesmo, à deriva, saindo com qualquer tipo de pensamento. Aqui ela sabe que não faz questão, sai com qualquer um que aparece mesmo. Então, às vezes, quando a gente vê o resultado que isso trouxe,
dessa falta de atenção, aí a gente já quer que isso seja logo modificado, porque a gente não quer viver aquilo. Não é aquilo que a gente queria criar, mas inconscientemente a gente criou e a gente ainda não entendeu que é a gente que está criando. Então talvez o resultado da oração não seria, acredito, que a forma de pensar de Deus é essa, não seria justo. Se a gente aqui está criando, de repente a gente vê, não, eu estou criando aqui, tá legal, eu deixo a minha mente ali toda à deriva, toda solta, não presto atenção no que eu estou pensando e vem meus pensamentos negativos, eu vou com eles, eu me alinho a eles, eu entro na vibração deles, aí depois que vem, que o universo devolve a mesma coisa que a gente está vibrando, e aí não é muito agradável, a gente corre para rezar, para pedir que aquilo mude. Mas aí seria justo que mudasse assim? Tá bom, você não quer? Tá bom, você criou assim, mas não tá legal. Não, então não vou deixar você experimentar o que você criou, não. Vamos arrumar isso aqui. Aí a gente não aprenderia, nós não aprenderíamos, a gente não evoluiria. Aí não haveria razão para estar aqui fazendo essa experiência entre luz e sombras. Então eu acredito que seja por isso, é isso que justifica esse tempo que pode demorar. Aquela oração que é respondida em segundos, é que a pessoa entendeu que para ser senhor o que significa, como a Oprah Winfrey disse, o que significa ser senhor do meu destino, capitão da minha alma, me responsabilizar. Sou eu me responsabilizo, isso está acontecendo comigo, fui eu que criei. Talvez eu não lembre agora como foi, quais são os pensamentos que eu fomentei ali atrás, quais são os pensamentos que eu deixei entrar na minha mente, e aí que sentimentos eles geraram, e assim, quais as ações que eu tomei, mas fui eu que criei, eu me responsabilizo. Aí então, essa pessoa, ela já entendeu e já está até, quem sabe ela não está rezando para que aquilo que aconteceu, que está acontecendo de ruim, seja tirado da vida dela. Ela está rezando para pedir força para conseguir, então, passar por aquilo, entendendo que ela está colhendo alguma coisa que ela plantou, e passar por aquilo de forma a não esquecer isso de jeito nenhum, para assim, como o apóstolo Paulo diz ali no livro Paulo e Estevão. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, quando ele, enfim, teve um encontro ali nas portas de Damasco com Jesus Cristo e entendeu, ficou cego para o olhar físico da carne e abriu a visão espiritual dele, que ele disse, não sou eu mais que vive, é Jesus que vive em mim. Então ele entendeu que tudo aquilo que ele ia passar, que foi sofrimento, foi muito sofrimento, tudo aquilo que ele iria passar seria exatamente uma oportunidade que ele estava tendo de se limpar. Então a oração que ele fazia me dá força, me ajuda a não esquecer isso. E ele recebia a força do próprio Estevão, que ele mandou apedrejar, quando ele ainda não tinha esse entendimento. O próprio Estevão virou então o mentor dele, aquele que ajudava ele, além da Abigail, a noiva dele, que também ajudava ele. Ou seja, quando a gente entende, quando a ficha cai, aí a ajuda vem para a gente colher aquilo que a gente plantou. Então eu acredito que é por isso que essa oração é atendida assim instantaneamente. E aquela que demora tempo é aquela que a gente está pedindo para tirar aquilo que a gente mesmo fez. Agora a gente não está mais querendo experienciar, agora que a gente viu que não é legal, a gente não quer mais experienciar, mas a gente não entende que não pode. É como se a gente fosse também ao médico e ao dentista, é mais fácil, está com dor de dente, e ele simplesmente dá um remédio para a dor e tampa ali a cárie. Ele não tira a cárie, ali o dente vai continuar até que se perca o dente. Então, nesse caso aqui, se o pedido para que aquela realidade que a gente está vivendo, que não está sendo agradável como a gente queria que fosse, se ela fosse simplesmente transmutada em tudo, vai ficar bem, como eu aprendi que Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados com o sangue dele, então isso não adiantaria nada, a gente não ia evoluir desse jeito, é a minha forma de entender, e é por isso então que eu acredito que seja essa oração que leve tanto tempo, o tempo que leva até a gente entender que somos os responsáveis, somos nós que criamos, então a gente tem que, se a gente criou, eu cozinhei aquilo ali, foi aquilo que eu fiz, aquilo que eu vou comer. Não é? Então, ele continua assim. Oração feita em tempos de emergência
quando a mente é dominada pelo medo, raramente produz os resultados desejados, embora aquele que ora possa precisar muito de ajuda. Então ele diz, mesmo que seja em emergência, se a mente estiver dominada pelo medo, tá pegando fogo lá fora, eu me ponho de joelho e fico ali, por favor, não deixe que chegue na minha casa, por favor, não, tá chegando, não, e fico ali. Aí a oração não vai chegar, porque é um desespero. Por que está acontecendo isso? Especialmente se ficar ali no porquê. Por que está pegando fogo lá fora da minha casa, ameaçando a minha casa, a minha vida? Aí o universo, mas essa vibração é aquela do porquê. Então ela não entendeu ainda porquê, vou mandar mais fogo para ela entender porquê. E aí eu lembro de um exemplo que a Catherine Ponder traz ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Eu fiz também uma série com esse livro, deixo aqui na playlist se você quiser ver, é super interessante esse livro também. Ela conta exatamente isso, quando ela fala de fé, que uma mulher estava pegando fogo, por isso que eu me lembrei, eu falei do fogo, estava pegando fogo do lado de fora da casa dela, aí ela fez uma oração, pediu a Deus que não deixasse que passasse ali dos domínios ali da cerca da casa dela, era de noite, ela fez oração e foi dormir. Ela foi dormir. Isso é ou não é a fé que ele está falando? Isso é ou não é? Ela também já devia ter chegado nesse estágio de expansão de consciência, que ela sabia que era ela que criava tudo. Então, ela foi dormir, no dia seguinte, quando ela acordou, o fogo tinha parado exatamente ali no domínio, ali, como que diz, na divisão ali, da onde ia começar a casa dela. E o guarda florestal, o bombeiro, falou assim, isso só pode ter sido um milagre. Então, acredito que fica bem ilustrado aqui, não é como quando ele diz que, ainda que seja em emergência, o medo vai fazer com que a oração não chegue. Oração baseada em um pedido que exigiria a cessação de lei natural, ou logro ou violação de lei natural, trará resultados negativos. Então, acredito que exatamente aqui eu entendo que talvez seja, por exemplo, uma lei natural. Qual que é uma lei natural? Exatamente essa, como a gente estava falando ali, vamos continuar nessa linha, a lei da causa e efeito. Se eu criei um monte de coisa porque eu fui deixando a minha mente à deriva, porque eu não prestei atenção no que eu estava pensando, porque eu não acreditei que era eu que criava, eu não sabia, não tinha nem prestado atenção, eu estou aqui mesmo, e vem esses pensamentos pensamentos que me criaram uma realidade que eu não estou gostando, aí eu peço agora para Deus, não, eu não quero mais viver essa realidade. O que a gente está pedindo? Revoga a lei da causa e efeito. Eu fiz, foi a causa, mas agora o efeito eu não quero, então revoga. Então eu acredito que usando essa mesma lei é isso que ele está, novamente, ele está repetindo, que então se a gente pede, isso seria como pedir a cessação dessa lei natural, que seria impossível. Deus seria injusto, porque aí ele teria que ceder para todo mundo. E aí se ele revoga a lei para um, não é como as nossas leis terrenas, que depende de como a gente é, o que a gente tem. Não, nas leis naturais elas são absolutas. Então depende só apenas do entendimento. Só a gente pode fazer por onde elas não nos serem tão difíceis, elas vão trazer o efeito daquilo que a gente causou, de qualquer forma. A lei da causa e efeito, especificamente, eu estou dizendo, a lei do retorno. E aí, então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar aquilo que a gente está causando, a gente tem que mudar aquilo que a gente está criando. A oração feita em súplica pelo mal alheio também fracassa, e pelo motivo muito compreensível de que a pessoa que faz esse pedido tem em mente alguma forma de vingança, ganância, egoísmo ou outra emoção negativa que torna a oração ineficiente. Então, gente, isso aqui é tão básico, né, que é evidente. Se eu vou rezar para pedir o mal de uma outra pessoa, isso é mais do que evidente. É mais quem faz isso é porque realmente a ficha não caiu nem um pouquinho ainda, não entendeu realmente nem o início ali, nem o começo.
Porque ele já diz ali aqui nas páginas anteriores, em todo o ensino dele, que nos 3 livros que eu li dele, ele bate sempre nessa tecla. O que ele ensina não é a riqueza material, alcançar riqueza material apenas, riqueza financeira apenas, mas sim a riqueza e a plenitude em todos os setores da vida, porque é isso que interessa, ou seja, é ser pleno, é ter plenitude na luz e não na escuridão. Então, se a gente está rezando ali para que Deus ajude, que o outro vá acontecer alguma coisa ruim para o outro, em nosso benefício, aí, meu Deus, com certeza, isso não acho, acredito que não pode nem ser chamado de oração. Acredito que se Deus fosse se ofender, ele ficaria realmente ofendido com isso, porque é ele experienciando através de cada um. E aí então eu rezo aqui para ele fazer uma coisa ruim para uma outra pessoa, que é ele próprio ali dentro, a centelha divina está em todos. A oração bem-sucedida depende da preparação adequada da mente para a expressão dela. Essa preparação é a atenção controlada, baseada na fé. Então aqui ele deixando claro para concluir essa primeira parte desse subitem, que é a oração, que então, como ele já veio dizendo, e ele repete exatamente para que a gente entenda, não é que ele esqueceu que ele já disse, é porque para que a gente entenda, porque ele disse ali também no 2º capítulo que era de vital importância que a gente fizesse uma segunda, uma terceira e até uma 4ª leitura até a ficha cair. E aí mesmo dentro, nossa, é a ficha que tem que cair, não a câmera. E aí mesmo dentro aqui dos capítulos, então ele vai trazendo, repetindo, para ver se a gente já começa a entender, já vai entendendo, não é? Então ele explica que a oração bem-sucedida, então depois de dizer todas aquelas que não chegam, é aquela então em que está sendo feita com uma mente preparada, que é uma mente que está preparada da mente para expressar essa oração, e essa preparação é a atenção controlada, baseada na fé. Então tá, gente, eu concluo aqui essa parte da oração, ainda tem mais, ele vai trazer mais sobre a oração ainda nesse capítulo, mas como ele disse, não era para correr muito e era para ficar atento, para conseguir entender com clareza o que ele está ensinando, que é de vital importância para que a gente alcance sucesso. Como a gente alcança sucesso? Sendo donos da nossa própria mente. Ele está explicando isso então nesse livro, que é onde ele traz uma forma, em algumas partes, em forma de entrevista, trechos de conversa que ele teve com Andrew Carnegie, que era o mentor dele. É aquele magnata do aço que tem ali em Nova York, em Manhattan, a Carnegie Hall. É nessa época em que ele viveu, ele, de acordo com o Dr. Lair Ribeiro, foi considerado o homem mais rico do mundo. E ele teve a preocupação de pedir ao Napoleão Hill que fosse estudar como é que faz para se ter sucesso ou para se fracassar, e que deixasse esses ensinos para a gente. Então ele, Napoleão Hill, tendo essa missão de nos ensinar, de deixar esse guia para que a gente consiga então tá saindo da falta e da escassez e passando para a abundância e prosperidade em todos os setores. Mas como ele diz, conhecimento só é poder quando colocado em ação, quando colocado em prática. Então se a gente não tiver a teoria bem compreendida também, não dá para a gente colocar em ação. Então é por isso que ele diz que há que se ler com atenção e se reler quantas vezes for necessário. Então, gente, eu fico aqui nesse vídeo, agradeço muito você que acompanha, você que manda mensagem, muitíssimo obrigada, você que compartilha os vídeos também, você que dá a sua curtida, você que é inscrito no canal, e você que quiser fazer tudo isso, ainda não tiver feito, se quiser fazer, se for leve, eu vou ficar super contente e espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!